E se a história que conhecemos estivesse errada? E se o Império Romano, em vez de cair, tivesse se expandido de uma forma que ninguém poderia imaginar? Prepare-se para uma viagem a um mundo onde as águias de Roma voaram muito mais longe do que os livros de história nos contam. Imagine o ano de 200 depois de Cristo. O Império Romano está no seu auge, mas o imperador visionário, Helios Maximus, não está satisfeito com as fronteiras conhecidas. Ele olha para o oeste, para o vasto Oceano Atlântico, e vê não um fim, mas um começo. Contrariando seus conselheiros, ele ordena a construção de uma frota de exploração como o mundo nunca viu, combinando a genialidade náutica dos fenícios com a engenharia egípcia e a própria inovação romana. Eles criam trirremes oceânicos. Essas embarcações colossais não dependem apenas de remos ou velas. Elas são impulsionadas por um sistema rudimentar de vapor, uma invenção revolucionária que lhes permite enfrentar as correntes do oceano aberto. À frente dessa expedição audaciosa está o navegador Lucius Morinos, um homem tão corajoso quanto curioso. Após meses no mar, enfrentando tempestades e o desconhecido, a vigia finalmente grita: terra à vista. O que eles encontram não é a Índia, mas sim as costas exuberantes do que hoje conhecemos como Brasil. Marinus, maravilhado com a vastidão e a beleza da terra, a batiza de Nova Roma. Mas a grande surpresa não era a terra, e sim o povo que nela habitava. Ao desembarcarem, os romanos não encontram tribos primitivas, mas civilizações avançadas e complexas. Os tupinambás, com seu profundo conhecimento da floresta, e mais ao norte, os maias, com suas cidades de pedra e astronomia, a primeira reação poderia ter sido o conflito. A história que conhecemos é cheia de conquistas brutais, mas o imperador Maximus e o Senado em Roma fazem uma escolha diferente, uma escolha que mudaria o destino do mundo. Em vez de guerra, eles ordenam diplomacia, alianças, trocas. Começa então um dos maiores intercâmbios culturais da história. Os romanos, mestres da construção, ensinam os povos nativos a erguer arcos, cúpulas e aquedutos. Compartilham a escrita latina, que é rapidamente adaptada para registrar as línguas locais. Suas técnicas de metalurgia permitem a criação de ferramentas e armas mais resistentes, não para a guerra, mas para a prosperidade. Em troca, os povos originários oferecem aos romanos um tesouro de conhecimento. Eles compartilham seus segredos sobre a agricultura tropical, ensinando o cultivo de milho, batata, cacau e tabaco, alimentos que revolucionariam a dieta do velho mundo. Seus xamãs e curandeiros revelam o poder das plantas da floresta, uma medicina natural muito mais avançada do que a romana. E seus astrônomos, com observatórios sofisticados, mostram aos romanos novas constelações e um calendário de precisão impressionante. Dessa união não nasce uma cultura dominante, mas sim uma fusão espetacular. A cultura romano-ameríndia. Imagine templos de pedra romana com colunas coríntias, mas decorados com intrincados mosaicos de penas coloridas e ouro reluzente. Imagine cidades onde o latim é falado nas ruas, ao lado de dialetos tupis e maias. Essa aliança transforma o Império Romano, com um fluxo constante de ouro, prata e novos recursos de Nova Roma. O Império não apenas evita seu colapso histórico, mas entra em uma nova era dourada de prosperidade e poder sem precedentes. As novas terras não são colônias exploradas, mas províncias integrais e ricas do Império. Cidades magníficas surgem no Novo Mundo, rivalizando com a própria Roma. Na região do atual México, Urgusei, Nova Augusta, uma metrópole com anfiteatros para jogos gladiatoriais e aquedutos gigantescos,
que serpenteiam pela paisagem. Na costa do que seria o Rio de Janeiro, nasce Portus Solis, o Porto do Sol, com templos grandiosos dedicados tanto a Júpiter quanto ao deus indígena Tupã. E no coração da floresta amazônica, um milagre da engenharia e da ecologia, Alexandria Amazônica, uma cidade construída em harmonia com a natureza, com jardins suspensos repletos de plantas medicinais e bibliotecas bilíngues, abrigando o conhecimento de dois mundos. Agora, vamos avançar no tempo. Como seria o nosso mundo hoje, em pleno século XXI, nesse universo alternativo? Esqueça o que você sabe. O Império Romano nunca caiu. Ele evoluiu e se expandiu, unificando não apenas a Europa e o Mediterrâneo, mas o globo inteiro sob uma única bandeira. A Pax Romana tornou-se a Pax Mundi, a paz mundial. A língua que domina o comércio, a ciência e a diplomacia é o latino-americano, uma fascinante mistura de latim com influências das línguas nativas das Américas. É falada em todos os continentes. A religião também se transformou. Em cerimônias sincréticas, os deuses romanos como Júpiter, Marte e Vênus são cultuados ao lado dos espíritos e divindades indígenas. Sacerdotes romanos e xamãs realizam rituais juntos, honrando tanto a terra quanto os céus. O poder não é mais centralizado em Roma. O império é governado por um Senado mundial, com representantes eleitos de todas as províncias globais: Nova Roma, Germânia, a Egiptos, Britânia, Sinai, a China e, claro, a província da Ameríndia. As decisões são tomadas por um conselho diversificado que representa toda a humanidade. A tecnologia também seguiu um caminho diferente. A energia a vapor, descoberta séculos antes, evoluiu de forma única. Dirigíveis majestosos, com o símbolo da águia romana, cruzam os céus, transportando senadores e mercadorias entre os continentes de forma silenciosa e eficiente. A arquitetura continua a misturar a grandiosidade romana com a estética indígena, criando cidades que são obras de arte funcionais. Até mesmo os esportes são uma fusão. As Olimpíadas, o maior evento do Império, são realizadas em cidades como Cusco, a antiga capital inca. As multidões vibram com corridas de bigas puxadas por lhamas e competições que combinam o arremesso de disco romano com a precisão do arco e flecha indígena. Vamos fechar os olhos e visualizar uma cena final. É o pôr do sol em Nova Augusta. Crianças de todas as cores de pele brincam de esconde-esconde entre colunas de mármore branco e frondosas árvores de cacau. Em uma praça central, um sacerdote de túnica branca, devoto de Júpiter, e uma xamã maia com trajes de penas conduzem juntos uma cerimônia de gratidão pela colheita. Acima deles, silencioso e imponente, um dirigível romano sobrevoa a cidade, levando os senadores de diferentes províncias para o Congresso Mundial. Nesta realidade, Roma não apenas descobriu um novo continente, ela se permitiu ser descoberta por ele. Ela não conquistou a América menos, ela se tornou parte dela. E ao fazer isso, criou um mundo unido, próspero e vibrante. O que você acha dessa versão da história? Qual outro ponto de virada poderia ter mudado completamente o mundo como o conhecemos? Deixe suas ideias nos comentários. Se você gostou dessa viagem a um passado alternativo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.